sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que quer... Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus.
Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino neste dia entendendo meu sofrer. Minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim, ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. A lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a ama que o amor é
Olá, gente amiga do Centro Espírita Miguel. Nós da diretoria queremos agradecer a confiança que nos foi depositada por toda a doação que recebemos, né? E é com muita alegria que comunicamos a todos que a obra do telhado foi concluída. Olha que maravilha, né? Esses corações queridos, amigos, né, que colaboraram tanto para que isso se concretizasse, né? Assim sendo, abriremos a nossa casa para a reunião pública de quinta-feira. Será no dia 26 de maio, às 14h30, e todos estão convidados. Esse retorno das atividades do SEM, ele deve ser gradativo, priorizando vidas e a saúde de todos os trabalhadores e frequentadores, seguindo rigorosamente um protocolo orientado pelo CERJ, que é o Conselho Estadual Espírita, né, do Rio de Janeiro, de distanciamento limitado a 60 pessoas, com uso de máscara e comprovante de vacinação. Importante ainda lembrar, se por acaso algum trabalhador ou frequentador, né, apresente sinais e sintomas de Covid, deve imediatamente respeitar o isolamento domiciliar e ainda procurar orientação médica. Importante que tenham essa prática, né, respeitando todos aqueles que convivem conosco, seja no grupo familiar, seja no grupo social, enfim, onde estivermos, né? E foi graças a todos esses corações generosos que conseguimos alcançar essa meta. Que Jesus abençoe e ilumine esses corações. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, companheiros queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa Casa de Miguel, aqui pelo canal do YouTube, né? É um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Hoje, mais duas reflexões importantes para todos nós. Vamos ter primeiro a nossa companheira Sandra, com mais um estudo que vem falando sobre o Livro dos Espíritos, na questão 171,
Essa parte vem falando sobre a pluralidade das existências. É o capítulo 4 do Livro dos Espíritos e ela vai iniciar sobre a justiça da reencarnação. Então, tem uma bela reflexão para todos nós aqui nesse momento. Teremos também a nossa companheira Michele Correia. Ela vem falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda na introdução, tem um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que ele vem separado por itens, e a Michele vem trazendo o item 4, 5 e 6. Vamos continuar esse assunto sobre o resumo, né, de Sócrates e Platão. Também bastante interessante, hein? Tem muita coisa para acrescentar para todos nós. Gente, lembrando a importância de dar aquele joinha, né? Esse linkzinho, likezinho que fica aí embaixo com essa mãozinha assim é importante, tá bom? Para que vocês possam fazer isso para os vídeos serem divulgados, né? Outra coisa, aqui embaixo tem a descrição. Na descrição você vai ver o Jornal Ceareiro, você vai ver as músicas da ambientação, você também vai estar vendo também atendimento fraterno. Precisou conversar com alguém? Dá uma olhadinha para saber como é que faz, tá bom? Uma outra coisa também, reunião pública, lembrando sempre, quinta-feira às 14h30, sextas-feiras às 20 horas e domingo 9 horas da manhã. Fluidoterapia, sempre às terças-feiras 19h30, quarta-feira, 9 horas da manhã, e prece da saudade. Temos sempre às quintas-feiras, a partir às 19h30. Terminou a reunião, não vai embora. Aquele trabalho bem legal que o Gial elabora aí com todos nós. Tá com as crianças, onde nós somos beneficiados também. Fiquem conosco. Beijo grande e que Jesus envolva cada um de nós. Que assim seja. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 82. Madeiros secos. E disse-lhe Jesus: Por que, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos, é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis,
mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus em agradecimento a essa oportunidade de nos reunirmos em um só pensamento. Agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, que nos fortalece e nos dá coragem. A essa espiritualidade amiga dessa casa de amor, que nos auxilia sempre. Pedimos, Senhor, suas bênçãos e amparo, nos envolvendo a todos nessas vibrações de amor e paz. Que aproveitemos esses momentos de grande oportunidade a esses ensinamentos que aqui vão nos ser trazidos através dos livros dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. São ensinamentos importantes para o nosso melhoramento e esclarecimento, que vão nos auxiliar nas nossas necessidades referente à reforma íntima, que nos levará ao caminho do progresso espiritual. Obrigado, Senhor, por essas emanações de amor que nos traz ânimo. Que essas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos em humanidade, que sofrem e passam por grandes necessidades. Obrigado, Senhor. Pedimos suas bênçãos, que nos ilumine e que possamos aproveitar todos esses ensinamentos para que possa nos ser aproveitado no nosso dia a dia. E assim, agradecido, Senhor, lhe pedimos então para que possa nos permitir para iniciarmos a reunião dessa tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. É com muita alegria estar aqui de volta. E o meu nome é Sandra Pragana, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, dando continuidade. Nós estamos no capítulo 4, Pluralidade das Existências, na questão 171. Mas antes eu vou fazer uma autodescrição da minha pessoa. Sou uma mulher de pele morena, cabelos castanhos escuros, curto, e uso óculos. Estou vestindo uma camiseta verde e ao fundo uma parede branca. Então, como eu falei, nós estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E na questão 171, que está no capítulo 4, que nos fala da justiça da reencarnação. Olha que interessante, né? E a pergunta que Kardec faz é: em que se baseia o dogma da reencarnação? Então eu fui ver a palavra dogma e lá nos diz, né, que é um ponto fundamental ou mais importante de uma doutrina religiosa e que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. Então, há qualquer doutrina, né, filosófica, política, e é nesse sentido que, no caso, a justiça de Deus e na revelação, que Kardec usou a palavra dogma. Então, vamos à questão 171. Justiça
da reencarnação. Questão 171. Kardec perguntou aos espíritos: em que se baseia o dogma da reencarnação? E os espíritos responderam: na justiça de Deus e na revelação. E repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Só homens egoístas podem pregar a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, ao observar a pergunta de Kardec, para entendermos os aspectos da justiça divina, que se baseia no dogma da reencarnação, que é um dos pilares do Espiritismo. Como sabemos, fomos criados simples e ignorantes, com uma determinação bem definida que é a perfeição. Está aí a justiça. Foi colocada pelos próprios espíritos ao longo de processo de diálogos, de conversa, pelas evocações dos espíritos. Está aí a revelação. A justiça de Deus é a chave para que entendamos a reencarnação. No texto nos diz: um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Na medida, então, que a gente vai encarnando, fazendo as nossas escolhas, que sabemos que nem sempre são as melhores, acabamos dificultando e, às vezes, prejudicando o caminhar de outro e a nós mesmos. Com isso, precisamos nos reparar e Deus nos concede a oportunidade da reencarnação. E assim, refazemos um caminho e aprendendo e se modificando para o nosso melhoramento. Como seria se tivéssemos uma única existência? Sabemos da dificuldade em melhorarmos, de nos livrarmos dos nossos defeitos, das tendências negativas. É difícil a mudança. Temos a tendência ao erro. Estaríamos, com isso, fadados a sofrimentos eternos? Estaríamos condenados ao inferno? Aonde estaria a justiça de Deus? Se pensarmos nas pessoas que reencarnam em condições diferentes, em situações diferentes, seriam julgadas com o mesmo critério? O princípio da reencarnação cobre não só a justiça de Deus, mas também a bondade, porque todos somos filhos de Deus e concede a oportunidade da reencarnação, quantas forem necessárias para, de fato, ressarcirmos dos nossos erros e seguir na busca do nosso melhoramento. Como os Espíritos nos diz, só homens egoístas podem pregar a injustiça, porque não respeitam a justiça, a igualdade de direitos, são implacáveis na questão de ódio, não permite o refazimento de um novo caminho, cultivando condenações ao inferno sem volta e sem perdão, tirando a oportunidade de se redimir e fazer um novo caminhar. E assim, somos condenados a cair num abismo sem fim. Vamos ao comentário de Kardec. Todos os espíritos estão destinados à perfeição e Deus lhes fornece os meios de alcançá-la
pelas provações da vida corporal, mas, na sua justiça, lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo nem com a igualdade, a justiça, nem com a bondade de Deus condenar para sempre os que encontraram no próprio meio em que viveram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade. Se a sorte do homem estivesse irrevogavelmente fixada após a morte, Deus não teria pesado as ações de todos numa única e mesma balança e não agiria com imparcialidade. A finalidade, então, percebemos que é fundamental da nossa existência é chegarmos à perfeição, através das oportunidades que nos concede. Permite que cada um de nós caminhemos para que venhamos atingir, através das experiências corporais com nossas escolhas, através do livre-arbítrio, passar por aprendizados necessários à nossa melhora. E como ali nos diz, na sua justiça, lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então, Deus nos dá a oportunidade, porque se estivesse fixada em uma única existência, não haveria justiça. Imaginemos se nascemos em uma família perturbada, desequilibrada em todos os sentidos. Se comparássemos a outra que nasce numa família de pessoas equilibradas, moral, econômico e social, com esses diferentes ambientes, nós teremos uma injustiça, porque são espíritos colocados em situações, escolhas e experiências diferentes em uma única existência. Não poderiam ser tratados da mesma forma e igualdade. É fundamental que haja outra existência. Assim, trocando as situações, puderam aprender em diversas situações. Só através, então, da reencarnação, a divina justiça se apoia. Precisamos das diversas experiências tão necessárias para aprendermos, repararmos e construirmos, com escolhas melhores, uma existência melhor. Continuando o comentário de Kardec. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem diversas existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens que se acham numa condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e firmar nossas esperanças, porque nos oferece o meio de resgatar nossos erros por novas provações. A razão nos demonstra essa doutrina e os espíritos a ensinam. Aqui mostra, então, mais uma vez, a reencarnação permite que aqueles que se encontram em condições morais inferiores passam, em determinadas situações para que eles possam, em oportunidades, através da reencarnação, vivenciar situações diferentes, em condições que possam refazer os seus equívocos e aprender e modificar a sua disposição moral. Só a reencarnação garante o princípio de justiça, de igualdade para todos nós. Terminando o comentário aqui de Kardec, ele nos fala: o homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação
uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar achar-se, perante a eternidade, em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. Contudo, o pensamento de que essa inferioridade não o exclui para sempre do bem supremo, que conquistará mediante novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Quem é que, no término de sua caminhada, não lamenta ter adquirido, muito tarde, uma experiência que não pode mais aproveitar? Porém, essa experiência tardia não está perdida. Tirará proveito dela numa nova vida. Então aqui ele nos diz, o ser que tem a consciência da sua inferioridade, que traz no seu íntimo a esperança, apesar de saber que não aproveitou as oportunidades adequadamente como deveria, mas terá, através da misericórdia do Pai, nova oportunidade. Continuará crescendo através de novos aprendizados, no refazimento dos erros cometidos. Percebe sua posição perante outros que melhor fizeram seus caminhos, mas ele terá a sua oportunidade no seu tempo e chegará à felicidade. No final do texto, nos traz que quem é que, no término de sua caminhada, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar. Esse sentimento de exame de consciência bate firme ao pensar nas escolhas erradas, decisões equivocadas que levaram a situações difíceis e, com certeza, prejudicou a outros. E percebe que agora vê de uma outra maneira e gostaria de refazer um novo caminho. Uma esperança renasce em seu mais íntimo dos seus sentimentos, porque o que ele agora tem de entendimento não está perdido. Poderá, numa nova existência, a chance de refazer um novo caminho de reparação e assim avançar com melhores e novas experiências. A doutrina espírita é também consoladora. Como vimos, só através da reencarnação nós podemos entender a justiça de Deus, que é maravilhosa. Quantas oportunidades nos concede. Somos filhos rebeldes, teimosos, mas Ele nos ama porque nos criou para sermos felizes. Então, mostrando que precisamos sim nos fortalecer, fazer as reflexões dessas situações que passamos, de sofrimento, de dores, que são necessárias para nos lapidar daquilo que precisamos eliminar, para assim, progredindo, nos aprimorando para esse progresso, para essa evolução tão necessária que precisamos realmente atingir. Temos que ser muito gratos. E eu trouxe aqui no livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que nos fala assim, na questão 118. Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? E Emmanuel nos diz, é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Então, é através dessa vivência corporal, das situações que vivenciamos, às vezes não muito agradáveis, mas são necessárias, é que vamos acumulando experiência, aprendizados, para que no futuro, assim, a cada encarnação vamos nos melhorando. É isso que o Pai quer. Então, Ele nos concede quantas forem necessárias para que a gente possa realmente compreender, entender o seu olhar, o seu objetivo, mas sempre nesse caminho para a nossa evolução, para a felicidade.
Então precisamos sim, né, orar com fé, né, nos conectar com os espíritos superiores para que nos fortaleça, nos dê coragem nos momentos difíceis e com certeza somos atendidos e vamos caminhando e nunca nos revoltar, porque isso só vai atrapalhar e atrasar a nossa caminhada. Então sejamos gratos acima de tudo. Então eu só tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Desejo a todos uma boa tarde e fiquem em paz. Muito obrigada. Boa tarde, companheiros queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Michele Correia, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel e vou fazer aqui muito breve a minha audiodescrição para aqueles amigos, aqueles irmãos que não podem me ver. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, na altura das orelhas. Eu uso óculos e estou vestindo hoje uma blusa vermelha. E atrás de mim tem uma cortina em tom lilás. Mas hoje eu vim aqui para poder dividir com vocês algumas considerações do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda na parte inicial do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nós vamos ver os itens 4, 5 e 6. Antes de entrarmos nas explanações do Evangelho, já é primordial e interessante observar o fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios. Seria um erro concluir que a sua doutrina absorveu ele e que se Jesus tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. Aí está. As grandes ideias, elas jamais chegam ou surgem de repente aos que assentam sobre a verdade. Sempre tem percussores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e da representação das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. E aí a doutrina de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo, que foi Platão. E aí nesses itens que nós vamos ler mais adiante do Evangelho, nós já conseguimos ir percebendo que Sócrates e Platão, eles nos mostram muito bem essa separação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, entre os seres inteligentes, a alma e a matéria, como instrumento de expressão. E ele lembra que aqui também Platão, ele dá a ideia da pré-existência da alma, de que a alma ela viveu antes de que a alma guarda a instituição da vida como alma, e que ela volta, ela encarna. O corpo interfere nesse processo que ele se recorda da verdadeira vida espiritual, porque tem que voltar. E Kardec lembra também o germe da própria doutrina dos anjos decaídos, quando Platão dá aqui uma ideia que não é a que o espírito adota, como se a alma fosse pura desde sempre, e que ele tivesse encarnado nesse processo de encarnação,
é que ela se torna impura. Então, Kardec mostra que aqui tem o germe dessa doutrina dos anjos decaídos, que também não é a doutrina que o Espiritismo adota. O cristianismo e o Espiritismo, eles ensinam a mesma coisa. Vamos ver agora, lendo junto os itens do Evangelho, e falar um pouquinho sobre eles? Item 4. A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra. Então, segundo se diz ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo, sem estar inteiramente pura e que conservam alguma coisa de forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas a dos maus, que são forçadas a errar nesses lugares onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as desenvolvam a um corpo. Então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a vida anterior eram de sua predileção. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria é descrito tal como o Espiritismo o demonstra, nas evocações. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que, assim, cada existência marca para ele um progresso intelectual e moral. E aí Kardec pede para que a gente olhe, o céu e o inferno na segunda parte, que tem alguns exemplos. Bom, Kardec pediu então que nós dessemos uma olhada lá no céu e inferno na segunda parte, E ele diz assim: os exemplos que vamos citar apresentam os espíritos nas diferentes fases de bem-aventurança e de desgraça da vida espiritual. Não fomos buscá-los nos personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja posição ela pode mudar consideravelmente desde a existência que conhecemos deles e que não ofereciam provas suficientes da sua autenticidade. E aí eu peguei alguns trechinhos, E um deles diz assim: quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima de nós pela posição social, as relações ou os laços de parentesco, mais eles nos interessam e mais fácil é controlar a identidade deles. E tem um outro. Não são, portanto, as celebridades que nos buscam. E, nestes exemplos, se acham algumas individualidades conhecidas. A maioria é completamente obscuras. Nomes retumbantes não teriam acrescentado nada à instrução e poderiam ter ferido susceptibilidades, não nos dirigindo nem aos curiosos, nem aos apreciadores de escândalos, mas àqueles que querem sinceramente instruir-se. A maioria deles é inédita, somente alguns já foram publicados na Revista Espírita. Suprimimos destes os detalhes supérfluos,
mas conservando-se não as partes essenciais, a finalidade que nos propomos aqui. E aí, voltando, né, ao item 4, quando Kardec já começa falando sobre as almas impuras, né? Consigo então compreender que essas almas impuras, após a morte, elas permanecem na Terra conservando alguma coisa da forma material, podendo ser percebida pelos homens, entre aspas, como algumas pessoas falam, né? Como fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas para alguns, né? Que deixam o corpo sem estar inteiramente puros. E aí os espíritos demonstram que, através da mediunidade, o estado de perturbações, de sofrimento dos homens que viveram sob o domínio da matéria, desprezando assim alguns valores espirituais, e ele esclarece também, né, que na erraticidade o espírito ele pode arrepender-se e pode decidir se melhorar e reencarnar com menos defeitos, ou seja, ele busca esse melhoramento e aí ele tem a oportunidade de reencarnar. Não propriamente dito com menos defeitos, mas com a oportunidade de errar menos. Porque o progresso, ele se faz nos dois planos, tanto no material quanto no espiritual. E a alma dos maus, vamos colocar assim entre aspas, elas são forçadas a errar nesses lugares, ou seja, aqui no planeta Terra, aonde e nós já bem sabemos que é um planeta de provas e expiações. As penas das suas vidas passadas são aonde eles carregam e onde eles continuam a errar até que o desejo de estar ligado à sua forma material as devolvam a um corpo, né? Para melhor ser entendido, ele tem a oportunidade, né, a escolha, vamos chamar assim, de continuar errando. E quando aí ele consegue compreender de que ele não precisa mais daquilo, que ele tem uma nova oportunidade, que ele tem uma nova chance, ele, né, vamos dizer assim, dá aquele clique, aquele estalo e ele diz, opa, eu posso voltar e posso tentar acertar. E assim, ele, né, quando a gente diz que ele deseja estar ligado à sua forma material e aí volta a um corpo, é quando ele reencarna. Item 5. Após a nossa morte, o gênio daimon, ou demon, seriam eles como uma divindade, né? Um anjo, naquela época, no cristianismo, um anjo que se rebelou contra Deus e passou a lutar pela perdição humana. E como ele disse, né? Após a nossa morte, esses ditos gênios, né? Que nos havia sido designado durante a vida, ele nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos a Hades. Seria um lugar invisível ou não visto para o julgamento. As almas, depois que permanecem no Hades, o tempo necessário, elas são conduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Esta é uma doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e as das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Item 6. Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles,
seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, da qual se originou o demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade, como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço e que Deus não se comunicam com os homens, senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de nos transmitir a sua vontade, e que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Bom, pegando um apanhado, do item 5 e do item 6, a gente conseguiu perceber que há espíritos que se denominavam, daimon, demon, e que acompanhavam os homens durante a sua vida, que eram eles, os seres das quais se distinguiam os superiores chamados deuses ou os menos elevados, e que se comunicavam diretamente com os homens, os demônios propriamente ditos. Após a morte, levam a alma até o Hades, que é um lugar invisível ou desconhecido, para o julgamento. Eles preenchem o espaço que separa o céu da terra. Falam com os homens durante o sono ou na vigília. E aí a gente pode dizer que chegamos a uma conclusão, de que apesar de Sócrates nada ter deixado escrito, como nós já falamos anteriormente, nós podemos conhecer a sua doutrina através dos escritos de Platão. E se a gente conseguir analisar bem, a gente consegue verificar que existem diversos pontos em comum com os preceitos da doutrina espírita. E a gente conseguiu entender que as grandes ideias, elas jamais chegam de repente. Por isso, temos os precursores dessa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita. E aí, eu vou colocar como sendo uma pergunta, para a gente poder responder junto. Sendo Jesus um espírito de tão grande envergadura, por que haveria de enviar Sócrates e Platão para serem seus precursores? Da mesma forma que temos de arar o terreno, ou seja, que temos de preparar o terreno para receber a nova semente que irá produzir frutos, as grandes ideias terão uma maior receptividade das pessoas se houver precursores que lhe preparem o solo. E foi exatamente isso que Sócrates e Platão fizeram. Jesus, portanto, se utilizou de precursores para que sua encarnação na Terra pudesse ser melhor compreendida quando ele estivesse entre os homens. Apesar de naquela época, ter sido vista tanta iniquidade, tanta falta de compaixão, sabemos que os primeiros cristãos, eles davam sua vida pelo ideal do amor. Isto se deve justamente aos corações já preparados para receber a palavra do Cristo. Bem, meus irmãos, eu fico por aqui e era isso que eu tinha para trazer, para dividir com vocês nessa tarde. Espero ter sido clara nas minhas colocações. Que tenhamos uma boa tarde e que possamos ficar todos em paz. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia,
Jesus, nosso amado e querido irmão, fazei acender a vossa luz, a vossa chama do vosso amor. Agradecidos que estamos pela oportunidade de introduzir mais um pouquinho do teu Evangelho, podendo assim vivenciá-lo na medida do nosso entendimento, do nosso aprimoramento evolutivo, pois é isso que estamos buscando, Pai, seguir os teus exemplos e os teus caminhos. Que tu possas, Pai, nos ajudar a fortalecer a nossa fé, para que essa chama não se apague, nem diminua. Sabemos que ainda somos muito falhos, ainda somos muito errantes, mas estamos em busca dos ajustes e dos acertos. E pedimos, Pai, também o teu amparo e a tua proteção. Sê conosco, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Quero ver o esperado
própria casinha. Quem foi que ensinou o colibri a voar assim, assim? Papagaio, papiá, puro taco, canarinho, assoviar, coelhinho, saltitar, 1, 2, e meu coração amar. Quem responde é a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai no céu. Quem responde à brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai do céu. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora, com os nossos corações tranquilos e as nossas mentes mais calmas, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos bons espíritos, pedir a permissão para iniciarmos mais um estudo em que nós possamos absorver todos esses conhecimentos que foram preparados com tanto carinho para nós, que nós possamos praticá-los ao longo dessa semana, que nós possamos entender e absorver dentro de nós mesmos o real sentido da caridade, que nós possamos enxergar em nossos irmãos, seja onde eles estiverem, na nossa família, na nossa escola, na nossa rua, que eles são também, como nós, filhos de Deus, que nós possamos ter um olhar para eles mais caridoso, um olhar mais bondoso, e assim, Senhor, conviver melhor com todos eles. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desse estudo. Graças a Deus. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Rafael Guni, visitador do Geral. Hoje vim falar sobre caridade sem ostentação. Primeiramente, vamos saber o que o Espiritismo diz sobre caridade. Eu vou ler uma pergunta dos Espíritos para a gente saber um pouco mais sobre o que é a caridade. Aqui, a pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? A benevolência, a resposta foi: a benevolência para todos, a indulgência para imperfeições alheias e o perdão para as ofensas. Aí tem ele faz um breve comentário. Eu vou ler um pouco um comentário que tem a ver com o tema. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque tentar amar o próximo e fazer de todo o bem que está ao nosso alcance, que gostaríamos que fizesse nós mesmos. Nesse tal sentido, amar vós aos outros como irmãos. E a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações
que temos com os nossos semelhantes, sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela ordena a nossa indulgência porque nós temos mesmo necessidade dela. Agora eu vou falar um pouco sobre o que foi dito. Eu falo para ser nosso benevolente. O que é benevolente? É apto de fazer bom para alguém ou para alguém ou para algo. Ou a nossa indulgência, a capacidade de a gente lidar com os erros alheios ou nossos próprios. Por isso que ele fala que a gente tem que ter indulgência com nós mesmos. Porque a gente tem que lidar com nossos erros e o perdão, pra gente ter a capacidade também de perdoar as pessoas. Agora, voltando um pouco ao nosso tema, que é a caridade sem ostentação, que a gente quer passar por esse tema, que a caridade, a gente fazer algo bom para os outros, a gente tem que fazer algo de coração, não para mostrar aos outros, olha como eu sou bom, eu ajudei outra pessoa. Não, a gente tem que fazer a caridade no nosso coração, lá no nosso fundo do nosso coração, com todo o nosso amor. Mesmo que seja algo que seja algo pequeno entre aspas, que pode ser algo que você acha pequeno, mas para outra pessoa pode ser enorme. Como ajudar sua mãe em casa, você pode achar que é algo pequeno, mas sua mãe pode ficar muito feliz por você estar ajudando ela. E pra gente fazer caridade, a gente não precisa ficar se expondo, falando, eu fiz, ou ficar contando, eu fiz tantas vezes. Não, é só fazer algo bom por querer fazer algo bom. A gente não precisa demonstrar aos outros que a gente está fazendo algo bom. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do tema. Eu tentei ser breve, um pouco didático, mas acho que eu não consegui passar um pouco da mensagem da caridade sem ostentação. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Olá, hoje eu vou contar a história A Generosidade de Bianca. Bianca havia aprendido com seus pais que toda criança que ama Jesus deve ser generosa. Ela não sabia o que é ser generosa, mas entendia que deveria pensar mais nas outras pessoas do que nela mesma e fazer o bem, sem esperar nada em troca. Perto da casa da Bianca vivia uma senhora idosa que se chamava Margarida. Dona Margarida era viúva e morava sozinha. A casinha dela era bem humilde, toda feita de tábuas e sem nenhum conforto. Bianca tinha muita pena dela. Todos os dias, quando ia para a escola, Bianca passava em frente à casa dela e pensava: preciso ajudar a Dona Margarida. E de tanto pensar e pensar, ela acabou tendo uma ideia. Toda semana, o seu pai lhe dava uma mesada para ela gastar com o que quisesse. Então, ela decidiu que a usaria para ajudar aquela senhora. Chegou ao seu pai e lhe disse: papai, quando o senhor vai me dar a mesada desta semana? No dia de sempre, filha, sexta-feira. O senhor pode me dar um aumento? Aumento? Para quê? Papai, estou com um projeto em mente e preciso de dinheiro. Qual esse projeto misterioso? Pode me contar? Por enquanto é segredo, mas uma coisa vai lhe encher de orgulho. Está bem, confio em você, vou lhe dar o aumento. Bianca pulou no pescoço do pai, beijou e abraçou, muito feliz. Na sexta-feira, que ela recebeu a mesada, logo que saiu da escola, ela passou no mercado, fez uma compra de cesta básica bem recheada e pediu para que entregassem na casa de Dona Margarida. E de longe, ela ficou espiando para ver a reação da senhora.
Ela ficou muito feliz, seus olhos brilharam quando viram a alegria da Dona Margarida. Na semana seguinte, ela foi até uma loja e escolheu uma blusa de frio bem bonita para a Dona Margarida, pois o inverno estava chegando e ela sabia que a Dona Margarida não deveria ter uma blusa de frio, não estaria preparada para o inverno. Ela comprou a blusa, pediu para a moça embrulhá-la para presente e levou até a porta da casa da Dona Margarida. Lá, ela deu uma batidinha e saiu correndo. Ela ficou muito contente quando viu a senhorinha abrir o seu presente, pois os olhos dela ficaram cheios de alegria. Certa sexta-feira, o pai resolveu segui-la, desconfiado, das atitudes estranhas de sua filha, para ver o que estava acontecendo, ver o que a menina estava aprontando. Sem que Bianca percebesse, ele a viu entrar numa loja. Ficou observando pelo vidro da vitrine e a viu comprando um cobertor. Ele ficou pensativo. Falou: o que será que a Bianca vai fazer com esse cobertor? Ela já tem tantos cobertores em casa. Então ele a viu entrando no quintal da Dona Margarida, deixando o embrulho na porta de sua casa, batendo novamente a sua porta e saiu correndo. O pai então agiu como se não soubesse de nada. E naquela mesma noite, ele bateu no quarto da filha e perguntou se poderia entrar. Ela disse: sim, papai. Ele sentou-se ao lado dela e começou a lhe contar uma história. A história falava de uma garotinha que amava ajudar as pessoas e por isso era amada por todos. Bianca então disse: papai, é muito bom mesmo ajudar as pessoas. Esse é o meu projeto secreto. Estou usando toda a minha mesada para ajudar a Dona Margarida. Ela é muito pobrezinha e eu fico muito preocupada com ela. Tenho medo de que ela passe frio ou fome. E como ela não tem filhos, vive sozinha, resolvi adotá-la. Então o pai lhe respondeu: filha, bem que você me disse que eu teria orgulho de você. Estou explodindo de orgulho. Você está fazendo uma coisa realmente maravilhosa. Você acha, papai? Claro. Quanto de sua mesada, você está usando tudo em seu projeto? Tudinho. Tudinho. Tudo? Sim, papai. Nada me falta em casa. Tenho de tudo. E por que você não quer que ela veja que é você quem lhe dá os presentes? Porque eu aprendi que devemos fazer o bem sem esperar nada em troca. Assim, se ela não souber quem está lhe dando aquelas coisas, não vai se sentir obrigada em me dar nada. Depois de tudo aquilo, o papai dela resolveu que tinha que ajudar também. Então, os dois criaram uma parceria e passaram a ajudar em segredo, não somente a Dona Margarida, mas as outras pessoas que também precisavam. Olá, criançada! Vocês gostaram da história? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre ela? A generosidade de Bianca conta a história de uma menina chamada Bianca que ficou pensando muito em como ela poderia ajudar a Dona Margarida, uma senhora que morava perto de sua casa. Bianca aprendeu desde cedo com seus pais sobre generosidade. Vocês sabem o que é ser generoso ou generosa? Generosidade é quem se sacrifica em benefício da outra pessoa. É ter bondade. E vimos nessa história que a Bianca com certeza é generosa. De tanto pensar, Bianca teve uma ideia. Vou ajudar a Dona Margarida comprando algumas coisas que ela entendia que a Dona Margarida precisava.
Então ela comprou uma cesta básica, um casaco, um cobertor, mas sempre que tocava a campainha da Dona Margarida, ó, ela saía correndo para que ela não a visse. Bianca não esperava nada em troca da Dona Margarida. Só em ver a felicidade no rosto dela ao receber os presentes já deixava ela muito feliz. Tem uma passagem, gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que diz que fazer o bem sem ostentação, ou seja, fazer o bem sem ficar fazendo um alarde, espalhando aquilo sem necessidade, é um grande mérito, que é um sinal incontestável de superioridade moral. E a Bianca praticava a caridade material. E com certeza ela fazia o bem sem ostentar, porque ela não esperava nada em troca da Dona Margarida. Vocês sabiam que existe também a caridade moral? E que essas todos podem praticar, mesmo aqueles que não recebem mesada, igual a Bianca. A caridade moral, ela é a compreensão que todos nós temos defeitos e dificuldades. E que a gente não precisa apontar para machucar uns aos outros, que nós devemos compreender. Pode ser um sorriso, uma palavra de conforto, às vezes um pensamento amigável. Entender que todo mundo tem os seus momentos de dificuldade, inclusive a gente. Mas, voltando para a história, depois de algumas entregas de presentes para Dona Margarida, o pai dela descobriu e ficou muito feliz da sua filha ter essa atitude com a sua mesada e decidiu ajudar também, não só Dona Margarida, mas também todas as pessoas que estavam ali precisando. Viram como o amor contagia? Então vamos nos deixar contagiar também pelo amor, pela generosidade, pela caridade. Seja ela material, com o que você puder, mas também lembramos que existe a caridade moral e essa todo mundo pode fazer. Então, vamos começar agora? Vamos ver uma atividade bem bacana com a tia Daisy. Beijos em todos. Tchau, tchau. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós estamos estudando sobre a caridade, fazer o bem sem ostentação, sem que ninguém saiba. Jesus já diz isso pra gente, né? Vá e não conte a ninguém. Bom, fazer em segredo, ser indiferente aos elogios dos homens, é mostrar uma verdadeira elevação de caráter. Não saber o que a sua mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo é uma imagem que caracteriza uma beneficência modesta, que você é uma pessoa boa. Bom, o homem caridoso, ele faz tudo de modo oculto, não mostra a ninguém. Essa é a verdadeira caridade. Você pode fazer coisas boas para o outro sem ficar se mostrando para todo mundo. Você procura saber quem é que está precisando de ajuda e vai lá e ajuda. Porque já imaginou você precisar de alguma coisa e que bom que alguém foi lá te ajudar, mas essa pessoa ficou tirando um monte de fotos e contando para todo mundo, falando alto o que está fazendo por você. Isso aí não é legal. O legal é você ajudar na calma,
sem fazer alarde, sem ficar mostrando para os outros. Infelizmente, o homem está propenso a só pensar em si mesmo. E muitas vezes ele faz isso. Às vezes, ele nem percebe. Mas a gente, por que Deus nos deu uma cabecinha para a gente pensar? Para a gente refletir. A gente vai escutando vai estudando o Evangelho logo depois, e a gente aprende isso, como a gente está fazendo aqui agora. Né? Eu estudei, agora eu estou passando para vocês, né? E eu espero que vocês, sempre que tiverem oportunidade de fazer alguma coisa legal, alguma coisa boa, uma caridade para o outro, faça. Mas ninguém precisa saber. Como no vídeo, a Bianca tinha uma vizinha que precisava de ajuda, quis ajudar, né, já que ela podia, porque recebia uma mesada, pediu ao pai, e o pai deu um dinheirinho extra para ela. Mas ele também quis saber o que ela ia fazer. E aí, quando ele perguntou por que ela não disse, aí ela, né, uma criança, ensinando ao próprio pai, que Jesus disse para ir em busca do necessitado, mas não precisava ficar contando para todo mundo. Claro que ela podia até ter contado para o pai, mas ela estava num treino de para não contar a ninguém. Porque muitas coisas a gente aprende de quando a gente é pequeno. Fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar ao outro, ao seu irmão, dando o melhor de si, é a melhor coisa, sem pensar em retribuição, sem pensar que todo mundo vai ficar batendo palmas e tudo. A verdadeira caridade, ela é silenciosa. Os sentimentos que são realmente verdadeiros, ele é calmo, ele é sincero e não precisa de barulho. Bom, mas qual é a mais meritória, a mais merecida de todas as virtudes? Bom, a resposta está no Livro dos Espíritos, na questão 897. Qual é a virtude mais meritória? É o bem que deve ser feito caritativamente, isto é, sem interesse nenhum. Essa é a melhor das virtudes. E aí Jesus já nos diz, não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Eu falei ainda há pouco, né? Isso tem um estudo no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o item 1. Bom, e como vocês lembram da história, que a Bianca deu um presente para a vizinha dela, eu agora esqueci o nome da vizinha, mas ela deu uma camisa, uma blusa para ela, né? E o que nós vamos fazer? Uma camisa, uma blusa de papel, de origami. Vamos lá? Vocês vão precisar de um lápis de cor ou de uma caneta hidrocor, como queiram. Um lápis, pode até ser caneta, mas eu prefiro lápis. E uma folha, dessas que a gente usa na escola, né? Tamanho A4. Bom, deixa eu abaixar aqui o celular para ficar melhor. Aqui, ó. A folha, aqui, olha, ela aqui, ó, deitada. Você vai dividi-la no meio, dividir não, você vai marcá-la aqui no meio, mede direitinho, passa bem o dedinho, porque o origami é imprescindível que você faça a marcação. Bom, você já fez, então agora cada uma dessas, aqui ó, a ponta tem que vir para essa marquinha. Uma dobra, a outra passa o dedinho, vendo aqui?
Agora nós vamos fazer as mangas. Como é que a gente faz as mangas? Essa pontinha aqui, onde tem a dobra, você vai ter que, olha, ela tem que vir pra cá. A dobra foi, ó, começando aqui. Aqui é a mesma coisa, a dobra começa a partir daqui. Para você poder fazer a manga da camisa. Passa bem o dedinho. Agora nós vamos fazer a gola. Você vai para o final da folha, você vira para trás uns 2 dedinhos. Olha, vou mostrar. Uns 2 dedinhos. Dobra bem. Acho que tá certo. Isso. Aí, agora, você vai virar assim, olha. Mede aqui, ó. Bota o dedinho aqui. Vendo aqui? Pega essa pontinha para chegar até aqui, olha. Usando como medida aqui o seu dedo. Você botou o seu dedinho e a ponta veio até aqui, ó. Onde você fez a primeira marquinha. Aqui a mesma coisa. Vai até aqui. Marca bem. Essa parte aqui, você puxa pra frente e vai encaixar. Vendo aqui a gola, ó? Isso aqui, ó. Vendo aqui? Ela tem que encaixar aqui. Que aí ela prende. E aí você fecha aqui, ó. Passa o dedinho para formar bem o vinco. Deu para perceber, né? Você colocou aqui, ó. Aqui de baixo, ó. Que aqui prende a camisa, fica. Tá quase pronta. E agora você pode enfeitar. Vocês lembram que eu mostrei aqui, ó? O lápis, eu fiz os botões, ó, as bolinhas pequenas com aqueles 2 risquinhos, né? Por causa dos buraquinhos do botão. Você pode colocar pontinho também. Viu? Você pode desenhar florzinhas, pontinhos. Eu fiz os pontinhos. Você vai enfeitar a camisa do jeito que você quiser, ok? E aí você oferece para quem você quiser. Bom, eu agora estou com 2 camisas. Uma eu vou dar para minha filha, a outra para minha neta. Então, olha. Beijos, até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos agora à prece, aquietar o coração e agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais da nossa Casa de Miguel, por essa oportunidade de estudo, desses momentos que paramos para pensar, refletir sobre o Evangelho de Jesus. Grande é a energia que estamos recebendo neste momento. Que ela possa então se estender aos nossos lares, abençoando nossos familiares e todos aqueles que neste momento passam pela nossa mente. Que eles tenham um acalento, um conforto espiritual, ou mesmo um alívio para suas dores físicas. Que essas bênçãos nos tragam também coragem e ânimo para prosseguirmos em nossa caminhada com bastante esperança em nossos corações. Obrigada, Senhor, e pedimos permissão
para encerrarmos a nossa evangelização de hoje, e que assim seja, graças a Deus.